assistência espiritual. Quando eu era jovem, eu achava que assistência espiritual era você colocar e fazer imposição de mãos, certo? Então, e foi uma coisa interessante, porque eu fui parar numa igreja que eles faziam isso. E eu ficava enxergando o que saía da mão das pessoas. Só que eu via aquelas fotos de Cristo, lembra aquelas fotos de Cristo que parece que tem um raio laser saindo assim da mão? Aí todo mundo acha que quando você põe a mão sai um facho de luz. Eu ficava olhando lá no lugar onde eu ia, né, e eu via que saiu pulsos energéticos. Então ficava saindo aqueles pulsos, né, e eu falei, nossa, não tem nada a ver isso. Só que eu não conseguia ainda, eu era muito garoto, eu não conseguia, por exemplo, entender totalmente, né. Para mim ainda existia a possibilidade de alguém jogar uma luz laser no outro. E isso para mim era assistência. Isso era assistência. Só que depois, fazendo projeção astral, tendo experiências em corpo mental, eu comecei a descobrir outros espaços. Aí um dia aconteceu de uma pessoa me ver num lugar onde eu não estava. E a pessoa jurava de pé juntos que ela me viu. Não, eu te vi, eu tenho certeza, você estava lá, não estava? E eu falei, porque eu lembrava, eu estava fazendo uma projeção astral naquele momento. Aliás, quando eu era jovem, eu fazia projeção astral à tarde. Quer dizer, eu fazia toda hora, mas eu tinha um espaço, eu ia sair do corpo. E eu ficava totalmente imerso nesse assunto. Tudo quanto era livro para eu aprender mais, para eu poder ter mais contato, porque você não podia conversar com as pessoas sobre isso. Hoje o mundo inteiro fala sobre esse assunto, né? Essa globalização maravilhosa trouxe para o mundo todas as informações. Né? E naquela época não tinha isso. Se você falasse, eu faço projeção astral, o cara falava assim, você tem parte com Satanás, né? Então, era isso que acontecia. Só que eu tive essa experiência de materialização, onde a pessoa me viu e eu sabia o que eu tinha sentido quando eu estava projetado fora do corpo. Porque realmente eu estava no lugar. Aí eu falei, então já estamos próximos de fazer um efeito físico, né? E aí, para fazer efeito físico, eu comecei a buscar, na verdade era um besterol, né? Tinha alguma coisa em cima da mesa, eu saía fora do corpo e eu ficava passando a mão para ver se eu derrubava aquilo, entendeu? E óbvio que não caía nada. Por um tempo não caiu. E eu fui praticando. Eu falei, sabe o que eu acho? Eu acho que essas coisas são muito pesadas, eu vou pegar uma coisa mais leve para treinar, né? E comecei a fazer isso. Aí papel, pena, sabe essas coisas todas? Aí eu ficava passando e não acontecia nada também. Tudo bem. Só que, o que aconteceu? Um dia, o dia não foi muito bom, o dia foi meio estressante, e eu estava num lugar onde as pessoas tinham discutido muito. Aquilo tinha me feito muito mal, né? Aí quando eu saí à noite, que eu fui fazer o meu trabalho, né, de projeção astral, que era muito mais de pesquisa, de ficar passando dentro das árvores para captar a energia das árvores, ficar flutuando em cima das ruas. Eu lembro de todas as minhas histórias porque eu ficava observando coisas, né? E aí, depois que eu saí, eu falei, hoje vamos ver se eu consigo movimentar alguma coisa. Só que quando eu falei, deixa eu ver se eu vou movimentar alguma coisa, aí já aconteceu a coisa, eu não precisei fazer movimento nenhum. Aí eu falei, nossa, eu só pensei. Seria mais ou menos assim, a gente tem um vaso aqui em cima da mesa, eu falei, agora eu vou movimentar. E o negócio pulou fora, né? Eu não precisei fazer os movimentos, fazer nada. Eu pensei, por que isso aconteceu? Só que eu já tinha um conhecimento de energia, fiquei verificando como eu estava energeticamente, e aí é óbvio que com essa idade que você tem, 12, 13 anos, né, falar, eu acho que tem a ver com o que aconteceu durante o dia, entendeu? Que levou tudo para maior carga, maior densidade energética. Aí o que eu pensava? Eu pensava que se eu ficasse irritado,
que era um sufoco ficar irritado, eu conseguiria produzir os efeitos, mas não acontecia nada. Eu preciso brigar com alguém para poder produzir. Você já imaginou? Você falar, alguém tem que me ofender, eu tenho que ficar com raiva da pessoa, porque aí eu vou criar uma carga, uma densidade, eu vou destruir, detonar o que tiver na minha frente. Não acontecia nada. Nadinha. Aí eu fui fazendo várias experiências. Eu falei, eu tinha que comer alguma coisa que seja muito densa. Aí teve um mês que eu só comia carne, não comia mais nada, só carne, todo dia. Era carne, mais carne, mais... Aí aconteceu uma coisa, né? E aí eu já achei que eu teria que, para produzir efeitos, eu teria que ficar comendo bife, de manhã, de tarde, de noite, que não é verdade, né? Imagina. Ok. Só que aí tem o seguinte, eu fui trabalhando, anotando, pesquisando, e um dia, lendo o que eu mesmo tinha escrito, eu falei, caramba, não tinha enxergado isso. E aí eu descobri como é que eu produziria efeitos físicos. Por que eu estou contando isso para vocês? Porque isso tem a ver com materialização. E aí eu acho que todos nós fazemos um percurso para fazer assistencialidade ao nosso próximo, para poder fazer alguma coisa que beneficie o próximo. E eu acredito que isso tem que ser alguma coisa duradoura, que a pessoa possa levar com ela, né? Então, quando a gente fala de fazer cura com a imposição das mãos, eu acho que tudo bem, só que isso é passageiro. Eu acho que esclarecer a pessoa é uma coisa duradoura, porque ela vai levar de uma vida para outra. Mas tem coisas que podem ser duradouras sem ser o esclarecimento, certo? Por exemplo, uma aparição, né? Uma aparição, o sujeito está em algum lugar, você se materializa na frente dele, ele não vai conseguir dizer que aquilo é mentira. Mas para que ele não diga que aquilo é mentira, você tem que fazer acontecer alguma coisa que fique inquestionável, certo? Então, se você se materializar e jogar alguma coisa no chão, aí a coisa fica real para ele. Ele pode até duvidar, mas ele não vai conseguir duvidar o suficiente para desfazer aquela marca que você deixou. E pode ser um bom começo, né? Eu acho que pode ser um bom começo. Aí eu comecei a estudar isso.